Vai à Câmara e incentiva a empresa que contratar idoso. Os empregados os empregadores que contratarem colaboradores com igual idade igual ou superior a 60 fiscais com a duração de 5 anos. 2019, do senador Chico Rodrigues, do PSB, aprovado nesta quarta-feira, dia 5, pela Comissão de Assuntos Econômicos. O texto recebeu parecer favorável do senador Rodrigo Cunha. Como foi aprovado em caráter terminativo na CAI, o texto segue para análise da Câmara dos Deputados, a não ser que haja recurso para votação no plenário. As informações são da agência Senado. É triste a gente observar umas situações como essa. Foi alterado a questão da aposentadoria. E a alteração, ela reflete na permanência de pessoas acima de 60 anos no mercado, por uma necessidade de uma previdência que não fez o seu dever de casa. Isso é claro, isso é prático, diante de um Estado pesado, que é um dos que mais sangram a previdência. Ok. E então, agora, como se tem que trabalhar mais tempo, eu tenho que dar incentivo para que você contrate as pessoas de mais idade. Por quê? Porque eu disse que elas vão ter que permanecer mais tempo no mercado de trabalho. Então, para que essas pessoas permaneçam, porque eu sei que o mercado é violento, a competitividade é exímia, se você não tiver um notório saber e um destaque especial naquilo que você faz, você vai ser engolido pelo mercado, pelos jovens que estão aí chegando, pela dinâmica, pela otimização. E aí o governo disse que então eu vou ter que dar algum incentivo, eu vou ter que dar algum desconto. Eu crio uma situação em que eu mesmo tenho que dar desconto para que ela seja exercida. Sim, é um ponto que merece observação, muito bem observado pelo Márcio. Essa questão da Previdência é uma bucha de canhão, né? Houve a reforma, mas acho que o efeito prático foi pouco. Eu acredito que a reforma da Previdência postergou um problema que terá que ser enfrentado. Esse é um ponto. Mas vou trazer aqui um outro ponto, porque é véspera de feriado, então vamos falar também de coisa boa, né? Extrair da coisa ruim a coisa boa. A população, as pessoas vivem mais hoje em dia por conta do avanço da medicina. Então, antigamente, uma pessoa com 40, 45, 50 já era bem velha. Hoje, uma pessoa com 60 anos, ela está entrando na universidade, passando na prova da OAB, se tornando engenheiro, arquiteto, médico, não é? A medicina nos trouxe isso. Então, eu acredito que, olhando por esse lado, né, é possível, sim, contratar uma pessoa acima de 60 anos, com bastante saúde e com tempo de vida útil para o laboro. Né? E aí aproveito trazer aqui uma outra curiosidade nas minhas andanças pelo mundo que eu observo. Quando você vai para a Europa, você vê o idoso, ele é muito respeitado e valorizado. Você vê aquelas pessoas de 65, 70 anos trabalhando, vestidos elegantemente ou nem tão elegantes em outras funções, mas são valorizados, eles trabalham e são valorizados. Claro, na Europa a população é muito menor que aqui no Brasil e a população, principalmente idosa, é maior. Então, esse é um ponto a ser analisado. Mas eu acredito sim que uma pessoa de 60 anos tem ainda bastante a contribuir para o trabalho. Não é? Então, não vejo se isso acontecer, essa medida como de todo ruim. Agora, um outro ponto, que aí é a notícia ruim, não tem trabalho para os jovens, então terá para o idoso? Não é? Fica aí a reflexão. Eu vou colocar mais uma pimentinha nessa situação, que anteontem eu estava saindo do estúdio e um senhor andando pela rua, falando em voz alta, parou diante de mim e falou: olha, moço, eu pareço ter 60 anos, 62. Eu falei: não, o senhor está super bem. Eu falei: pois é. Eu sou um pedreiro e eu não consigo trabalho. Por quê? Pela idade e pela função, é difícil. Então, concordo com você. Então, nós temos aí uma situação em um nível populacional e uma outra camada da população, uma outra situação, que é
Sim. Difícil. Nós temos mais uma vez aquela questão do desequilíbrio das coisas, né? Que muitas vezes são feitas sem o devido planejamento e acabam sendo atropeladas. A reforma da Previdência ela foi necessária, ela ainda é necessária, né? Em mexer em algumas coisas. Só que eu acho que um ponto que você tocou muito bem, Márcio, é a questão do Estado babá. O Estado que tem que te prover tudo, que tem que fazer tudo, que tem que te dar tudo. Então, simplesmente não funciona. Esse Estado gigante, ele sempre vai causar esse tipo de distorção. Então, aquilo que a gente tirou do nosso custo de colocar essa pessoa trabalhando por mais tempo, você coloca de volta por um incentivo fiscal. Ou seja, você trocou uma coisa pela outra. Foi eficiente? Não sei. A gente vai descobrir daqui a algum tempo. De modo geral, como disse a doutora Denise, é uma boa, porque você ter realmente a experiência de pessoas nessa faixa de 60, 65 anos, ela é valorosa para muitas empresas. Tem até um filme muito curioso chamado Um Senhor Estagiário. Sim, super bacana, né? com Robert De Niro, exatamente. Esse filme é um filme muito bacana. E ele demonstra ali realmente essa questão da experiência que a pessoa ganha na vida e ela consegue transformar isso para o seu ambiente de trabalho. Então, realmente é algo bacana, é algo legal. Só que a gente precisa achar um ponto de equilíbrio realmente, porque com 60, 65 anos é para a pessoa já estar pensando em se aposentar, em ter sua vida tranquila, de modo geral. E não entrar nesse mercado mais feroz, mais competitivo, como é a coisa, porque realmente vai causar uma distorção. Eu trouxe essa questão desse senhor que trabalha com quem é alvenaria, um pedreiro, porque necessita de uma condição física e um esforço repetitivo por anos. Sim. Aí uma pessoa aos seus 60 anos que fica desempregada, como é que ela vai conseguir uma colocação em uma empresa? Aí tem toda essa situação. Esse é um caso. Também vai um caso de um soldador, que quando com 60 anos, como é que ele vai conseguir? Peraí, eu faço bem, mas a visão já não é a mesma. Você tem uma outra situação. Então, algumas situações que você tem o conhecimento, você poderia ser alçado a um mestre, a um coordenador, alguma coisa assim. Mas isso não é a maioria das vagas que existem. Exatamente. Para cada um que toma, para cada um chefe, tem necessário mais índios, né? Sim. A não ser o governo federal que está querendo criando mais índios do que mais chefe do que índio, né? Então, mais cacique do que índio. Olha, eu vou trazer aqui uma situação completamente utópica, para se dizer, sobre essa questão da medicina que a doutora Denise levantou. Antes, um piloto de Fórmula 1 com 35 anos, ele era considerado extremamente velho e já estava no final de carreira. Hoje nós temos dois aí na faixa dos 40, na faixa do 40, né? O Fernando Alonso com 42 anos e temos o Lewis Hamilton aí com seus 38 para 39 anos. E estão correndo muito bem, muito bem. Então esse avanço da medicina realmente foi muito bom. Mas daqui a algum tempo eles vão ter, essa condição física vai pesar, né? O reflexo já não vai ser igual, a condição física realmente de aguentar uma corrida por 2 horas já não vai ser igual. E isso a gente traz para um mercado de trabalho normal. É uma coisa, situação muito comum e muito corriqueira. Enquanto a experiência for positiva e ele continuar sendo competitivo, exatamente. Mas a partir do momento que ele baixar os níveis de competitividade... Mesmo porque existem aquelas profissões que têm um tempo de vida útil, né? Jogador de futebol, o pessoal que mais... Né? Então, assim como o pedreiro, o jogador de futebol. Exatamente. Então, com essa possibilidade, nós vamos dar incentivo bacana. Mas será que é o remédio mesmo? Exatamente, eu acho que tem que se pensar um pouco melhor mesmo. Será que eu estou dando um paliativo, não? Será se a questão for meramente, como disse o Márcio, a fim de maquiar a situação previdenciária, acredito que não seja a melhor maneira de se resolver. Eu tenho que dar incentivo para o primeiro emprego, eu tenho que dar incentivo para o último emprego também. Exatamente. E quem está no meio, como é que fica?